Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma aula sobre lições bíblicas dos jovens. Está aqui comigo o pastor Wesley, seja bem-vindo ao nosso canal e tenho certeza que será um tempo de crescimento. Fala, povo de Deus, paz do Senhor, pastor Juliano, Paz do Senhor. paz do Senhor, povo querido. Estamos aqui para o primeiro trimestre da lição de 2022, Exato, lição dos jovens, né? dos jovens. Quem é o comentarista? Pastor Silas Queiroz. Queiroz, pastor Silas Queiroz é o comentarista da lição dos jovens. Exato. Jesus, o Filho de Deus, vai abordar aí a temática da cristologia, que é uma doutrina relevante da teologia sistemática, e a nossa primeira lição é conhecendo o Evangelho de João. É isso mesmo, né, pastor? Perfeitamente. Hoje nós trataremos aí a respeito dos fragmentos iniciais da lição de João. Exato. Antes de adentrar na lição, nós vamos caminhar juntos nestas 13 lições. Você, professor de escola bíblica dominical, eu e o pastor Wesley servimos a Deus na Assembleia de Deus, no Ministério Belém, aqui na cidade de Campinas, presidida pelo nosso pastor Paulo Freire. Exato. Então nós temos algo em comum, você assembleando, mas tem muitas pessoas no nosso canal que vão assistir às aulas e que são de outras igrejas. Claro. Mas isso não impede de crescer junto em conhecimento e aprender muito sobre a palavra de Deus. Mas estas lições, essas pré-aulas, podemos dizer assim, elas são preparatórias para professores que irão lecionar. Claro que muitos alunos estarão conosco. Pastor Wesley, o senhor é dirigente de congregação, tem um desafio para o professor? O professor de escola bíblica dominical ele é desafiado a propor ao aluno um conteúdo importante e relevante que a própria lição oferece. O senhor poderia dizer qual é o maior não, um dos desafios do professor da escola bíblica dominical que ele vai enfrentar? Pastor Juliano, tem muitos desafios, com certeza, e hoje em dia é interessante que os alunos não vêm mais para a sala de aula sem saber. Ele lê a lição, ele lê Bíblia. Então, o maior desafio para mim, um dos maiores desafios que o professor enfrentará é entregar aquilo que o aluno está com sede, porque o que está na revista ele já viu. Agora ele quer um algo a mais. E eu acredito que é este algo a mais que nós estamos propondo entregar para os irmãos, para somar com aquilo que você tem estudado para entregar para os seus alunos. Isso é preponderante, porque o jovem, principalmente o jovem, ele conhece, ele buscou questionador, e ele pode fazer perguntas que estão em torno da lição. E fica esse desafio para você que é professor. Não estude somente a lição, mas esteja pronto para responder perguntas em torno da lição. Vou dar um exemplo. Se o professor for tratar o assunto da doutrina da Trindade, a lição propõe. Pode ser que um aluno faça uma pergunta sobre o unicismo. Quem foi Ário, por exemplo, que foi um dos que atacou a doutrina da Trindade, exclusivamente a pessoa de Cristo. E aí o professor tem que saber o que foi o Concílio de Nicéia, quem foi Ário e o que é o unicismo. Perfeito. Então, dentro disso, o professor ele tem um desafio de responder todas as perguntas. Temos que ter a humildade. Claro. Possa ser que tenha alguma pergunta que ele não conheça, mas na próxima aula ele tem que trazer essa resposta. Sim, com certeza. Vamos para a lição? Bora para a lição. Vamos lá. Conhecendo o Evangelho de João, nós temos o texto principal, que antigamente nós chamávamos de texto áureo. O texto diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versos 14. Tem alguma coisa aqui, pastor Wesley? Tem. Então vamos lá. Nós temos logo de início a palavra logos, aqui no capítulo 1, versículo 14, que é a expressão de Deus verbalizada. Cristo Jesus, ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus em execução, em ação. Ele é o verbo materializado que vem para satisfazer o projeto de Deus lá de Gênesis, quando o homem peca
Deus faz uma promessa que um dia nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Este é o verbo, a palavra de Deus se cumprindo para a salvação do homem. Então nós temos sempre Deus delineando o plano e o verbo executando. Perfeito. E me parece que o Espírito Santo é aquele que preserva aquilo que foi executado. Exato. Assim, na obra da criação, Deus delineou o plano de criar, o verbo é a palavra, o haja, e o Espírito Santo é o que paira e preserva. E parece que na obra da salvação também é assim. Deus delineou o plano de salvar, quem executa é o verbo encarnado na cruz. Correto. Mas ele deixa o Consolador para preservar manutenção. Os santos na manutenção de tudo isso. Isso é maravilhoso. Eu tenho um ponto aqui sobre o habitou. E o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra grega para habitou é eskeneo. Essa palavra grega, ela nos traz o sentido de habitar de forma temporária. Não é permanente, é de forma temporária. Assim como o tabernáculo, inclusive essa palavra, ela não foi encontrada na nossa tradução, mas que no hebraico, a expressão do habitou aqui, que no Novo Testamento é em grego, seria assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Nós não temos tempo aqui, mas Jesus ele vai nascer entre setembro e outubro. Sim. E nessa contagem você entende que ele nasceu exatamente na festa dos tabernáculos. E ele é o tabernáculo, na tipologia do Antigo Testamento, nós vamos ver isso mais à frente, ele é o tabernáculo, que a tribo de Levi, dividida em três, os coatitas, meraritas e gersonitas, o tabernáculo habitava no deserto, em alguma região, mas na peregrinação de 40 anos, essa tribo desmontava o tabernáculo e partia para um outro lugar. Perfeito. É exatamente o que Paulo vai dizer, que nós somos um tabernáculo, Exato. que vai se desfazer na morte. Maravilhoso. Porque nós temos um templo, um edifício maior, que é na eternidade. Mas o que me chama a atenção é que a palavra habitou, eskeneo, aqui é habitar de forma temporária. Mas a palavra habitou aparece em Colossenses, capítulo de número 2, você que é professor, guarde muito bem isso, traga aos seus alunos, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. A palavra habitou aqui não é eskeneo, que é habitar de forma temporária, mas katoikeo, que é uma ideia de habitar permanentemente, eternamente, para todo sempre. Olha o versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Não é temporário. Deus em algum momento, mas depois não. Ele era, é e continua sendo Deus. Então nós temos dois pontos. O pastor Wesley, com muita propriedade, trouxe a ideia do verbo, que é o Logos. Sim, se e materializando. Aqui, materializando, cumprindo-se executando a palavra de Deus. Glória a Deus. E agora nós trabalhamos sobre o habitou. Você, professor, tem essas duas palavras e oportunidade de agregar mais ao seu estudo e trazer esse conhecimento Tem aos só algo alunos. mais interessante aqui, pastor? Vai aparecer. Juliano. Quando nós continuamos o versículo, vírgula, com a glória do unigênito do Pai. Eu gosto disso aqui, o unigênito do Pai, porque nós falamos, poxa, Jesus é o único filho. Não é que Jesus é o único filho, ele é o único da espécie. Não existe outro como Jesus Cristo. Da mesma essência do Pai. Da mesma essência do Pai, somente Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Perfeito. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Exato. E é interessante que Jesus, em João 17, ele diz, devolva essa glória e eu vou repartir para aqueles que tu me deste. E ele pede para Deus para que nós sejamos um como eles são. Porque através do Pai e da execução do Logos na cruz, nós nos tornamos filhos. Não legítimos, mas adotados. Mas aí a doutrina da salvação, a doutrina da adoção, adotados como filhos, Romanos 8, deu-nos direito ali Exato. de ser chamado filhos a qual clamamos Abba Pai. Interessante. Nós temos aqui o resumo da lição. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. E aí nós temos Jesus sendo apresentado pelos evangelistas, Claro. por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, Sim. escrevendo aos judeus. Até porque ele apresenta o reino dos céus. Existe uma discussão aí de reino de Deus e reino dos céus, se tem diferença ou não.
Eu respeito muito aqueles que encontram essa diferença, mas ao meu ver, o Mateus, por escrever aos judeus, ele não cita o nome Deus, porque para o judeu não poderia pronunciar. Êxodo 20, versículo ali 6 ou 7. E aí ele apresenta não o reino de Deus, mas o reino dos céus. Correto. Mas a ideia é o reino de Deus. Ele só não pronuncia porque o judeu não pronuncia o Yud He Vav He, o tetragrama, e aí você conhece. Então Mateus ele apresenta Jesus aos judeus como rei, Marcos apresenta Jesus aos romanos como servo, Sim. mas um servo maior do que César. E o Lucas escreve aos gregos, apresenta Jesus como homem perfeito. E o João vem apresentar como Deus encarnado. Isso não aconteceu. Mas imagine o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João caminhando juntos, conversando, e o Mateus dizendo, olha, Jesus é rei. O Marcos, não, ele é servo. O Lucas, ele é um homem perfeito. Cadê o João? Parece que o João, ele alcançou um patamar elevado e ele disse, ele era o verbo e o verbo era Deus. E o João, ele parece trazer algo mais espiritual. Está um tempo à frente dos outros. Mas nós vamos trabalhar isso, porque na lição fala da intimidade de João. Exato. Legal. Tópico 1. Tópico 1. E aí, professor Wesley, a introdução. Nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo no Evangelho de João. O Evangelho essencialmente cristológico. Vamos tratar aqui especificamente hoje a respeito do Cristo apresentado por João, que é esse Cristo, o Deus eterno, que já foi dito aqui, tabernaculou entre nós, mas não temporariamente, ele está em nós. E vamos agora ir para o tópico primeiro, né? Para não ultrapassar os limites aqui. Exato. Na introdução diz assim, ó, enquanto Mateus e Marcos e Lucas enfatizam a humanidade de Cristo, em João Jesus é apresentado especialmente como Filho de Deus. A expressão filho fala da humanidade de Jesus no Filho do Homem. Apresenta-se 94 vezes é empregado este termo, essa expressão Filho do Homem, falando da humanidade de Jesus. Sim. Então, quando diz o Filho do Homem, em Daniel já apareceu o Filho do Homem, mas Ezequiel, o Filho do Homem, era o próprio profeta. Sim. Quando Jesus é chamado de o Filho do Homem, fala da humanidade de Jesus Correto. Cristo. Mas ele também é apresentado como filho de Davi. Isso aparece 3 vezes em Mateus e 3 vezes em Lucas, para dizer que ele é aquele prometido de Davi, da linhagem de Davi, então ele é o rei prometido, Correto. o Machias, o ungido. Mas o Filho de Deus tem a ideia da submissão do Filho ao Pai. E aí algum aluno pode perguntar para o professor em sala de aula, mas por ele ser filho, então ele é de uma posição inferior ao Pai? De maneira isso que eu ia perguntar para o senhor, pastor Juliano. Se alguém chega e pergunta, mas ele não é 100% Deus? Como que ele também é 100% homem? Como é que ele é homem aí, ele é o filho nascido em carne? Essa questão da união hipostática, o senhor pode detalhar para nós aí? A união hipostática fala das duas naturezas de Jesus. O X dessa questão é, por que Jesus teve que vir como homem? Jesus não poderia vir como um anjo, porque a ofensa contra Deus partiu de um homem. Correto. O primeiro homem é Adão, criado perfeito. Quando o Adão peca, ele peca em uma natureza humana e ele ofende a Deus. Logo, a satisfação da santidade e da justiça de Deus depende necessariamente de salvar o Adão, alguém que venha na mesma natureza. Se em Adão todos pecamos, precisaria vir um segundo Adão da mesma natureza daquele que pecou, porém perfeita, e este sem pecado. Porque logo em Adão todos pecaram, no segundo Adão então todos seremos salvos, aqueles que nele crê. Então Cristo teve necessariamente que assumir uma natureza humana, que é o Verbo encarnado. E aí é o mistério da encarnação virginal, o Verbo encarnado assumir uma natureza humana perfeita. E aí nós poderíamos trabalhar a impecabilidade de Jesus. 2 Coríntios 5, 21, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2, 22, nele não há pecado. João 6, 69, ele é o santo de Deus. 1 João capítulo 3, versículo de número 5, nele não existe pecado.
E Hebreus capítulo 4, versos 15 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote. E este em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele assume uma natureza humana porque ele teve fome, ele teve sede. Sim. Cansou. Jesus Cristo teve sentimentos, cansou. Ele se movia de íntima compaixão. Em João 11, Jesus Cristo chora. Chora. Ele dormiu no barco. Perfeito. Cansado. Como homem. Como homem. Mas como Deus. Como homem ele cansa, mas como Deus ele sobe na montanha e diz: vinde a mim os cansados. Perfeito. E eu vos aliviarei. Como Deus, no mesmo barco, ele repreende o vento e o mar. Quem é este? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Perfeito. E é interessante que o Senhor disse, ele chorou, mas é o mesmo que diz, sai para fora Lázaro. A voz do autor da vida entrando no Hades e tirando a alma de Lázaro do seio de Abraão. Então nós temos a união hipostática, a natureza humana e a natureza divina. Ele é filho porque como filho ele se submeteu à vontade do Pai. É um relacionamento íntimo. A encarnação é a intimidade do filho se submetendo à vontade do Pai, se fazer carne e ir para a cruz e salvar a humanidade. Por isso que nós temos Filipenses 2,5, que é o cântico áureo e extraordinário da encarnação de Cristo, do seu sofrimento, que nós chamamos isso na teologia de o sofrimento de Cristo e também a glorificação de Cristo. Ali nós temos o estado de humilhação e o estado de glorificação e exaltação, porque ele se fez carne, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo. A expressão esvaziar ali no grego é kenosis, né? Sim. Tem a ideia de se esvaziar, não é deixar de ser Deus, sim. Abrir mão dos privilégios da divindade, mas sendo Deus, se fez homem, servo. Humilhar-se de uma maneira miserável ao ponto de se fazer maldito. Obediente até a morte de cruz. Mas Deus lhe exaltou, soberanamente lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é o Filho de Deus. Maravilha. Eu acho que nós extrapolamos o tempo, mas é muito conteúdo para o professor, né, pastor Wesley? E o tópico 1, o que o senhor tem a dizer aí sobre autoria, época? João, o discípulo que Jesus Cristo encontra no barco, pescando, filho de Zebedeu, lavando redes. E eu gosto da expressão que Marcos utiliza lá no capítulo 1, no final do capítulo, quando ele diz que João era uma pessoa que tinha posses, que tinha até empregados, né? Marcos diz que ele deixa o seu pai, deixa o barco e deixa ali os empregados e sai. Então, além de tudo, João talvez nem precisasse deixar, mas quando Jesus Cristo chama, nós somos compelidos, impelidos pelo amor a deixar algo. A deixar algo. Então, não importa o que seja. O amor de Jesus Cristo, ele é tão atraente que não importa o que seja, a gente deixa por este amor. Este João, filho de Zebedeu, ele vai escrever aqui em meados de 85, 90 depois de Cristo, antes de ir para a ilha de Pátimo. É o mesmo João que escreve as cartas e também o livro de Apocalipse. E João também ele escreve antes da diáspora, né? E sobre autor e época é mais ou menos isso aqui. Legal. O Evangelho de João ele nos parece ser o último a ser escrito. Verdade, ele é o último a ser escrito e é o que nós já falamos lá atrás. Enquanto os outros tratavam da vida física, nascimento, tratavam da pessoa Cristo humano, João, além de tudo, trata esse Cristo de forma especial, patamar elevado. Glória a Deus por isso. Existe na crítica textual aquilo que nós conhecemos como fonte Q. Uhum. A fonte Q trabalha com a ideia de qual evangelho foi escrito primeiro. E a ideia não é Mateus, como segue na nossa Bíblia. Sim. É Marcos. Marcos parece ser o primeiro evangelho. Alguns vão dizer que o Marcos se acovardou na primeira viagem missionária. Eu entendo que não foi bem assim. O Marcos, na primeira viagem missionária, ele sentiu a necessidade de escrever algo. E ele procurou Pedro.
E quem corrobora e atesta essa informação é Pápias ou Papias, que é um dos pais da igreja. Sim. Ele vai dizer que quem ditou o evangelho de Marcos foi Pedro. E aí nós temos Marcos, o primeiro, e parece Mateus e Lucas buscar informações em Mateus. Em Marcos, o Mateus e o Lucas buscar informações em Marcos, beber dessa fonte e também escrever algumas coisas. Mas o João, ele vem fora dessa curva. Completamente diferente. A mulher samaritana, Nicodemos, são eventos que só João registra. Sim. A ressurreição de Lázaro, e o evangelho de João foi o último, então, a ser escrito. O propósito é apresentar, como o senhor bem disse, Jesus como Deus. Mas aqui, o comentarista, o pastor Silas Queiroz, com muita propriedade, ele destaca a vida de João tinha algo em comum, a intimidade. Eu trabalhei isso em pregações, eu gosto muito de falar sobre isso, que o ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas. Sim. Pão e peixe. Mas 1 Coríntios 15, versículos 6 e 7, só 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Todos de uma só vez. Mas essas 500 pessoas, em Atos 2 nós temos somente 120 no cenáculo. Só que em Lucas 10, 70 na grande comissão. Mas que andavam com Jesus eram 12. Mas que tomou ceia? 11. Mas aí Pedro, João e Tiago... Eles foram os que estiveram no Monte de Transfiguração. Exatamente, na casa de Jairo, no Getsemane, aqui o Getsemane, mas o grego Getsemane. Mas na cruz, nos pés ali da cruz, só João. Perfeito. Então por que João tem mais intimidade? Essa questão de João colocar a cabeça no peito de Jesus... João é o que fica incumbido de cuidar pela mãe de Jesus. E precisamos conhecer um pouco sobre a ideia da cultura ali, do cotidiano judaico. Colocar a cabeça no peito de Jesus não era muito um sinal de intimidade, e sim estar ao lado. Porque como não tinha mesa, eles colocavam a pele de um animal no chão, quando não uma madeira. Sim. Não tinha cadeiras. Exato. Então eles sentavam com as pernas para trás. Era obrigatório você colocar o seu rosto no peito daquele que está ao lado, até para estar mais aconchegante e numa posição que não canse. E todos faziam isso. O fato de João estar com a cabeça no peito de Jesus não significa que por isso ele é mais íntimo. Sim. Mas observando e analisando a biografia de João, você percebe que ele é mais íntimo. Não só por causa disso. Ele estava ao lado de Jesus, aí pode se destacar a intimidade. Mas a cabeça no peito de Jesus, Jesus também estaria com a cabeça no peito de alguém. Sim. E pasmem, e não se escandalizem. O Judas é o que está ao lado esquerdo. Sim. Porque aquele que recebe o bocado de pão do anfitrião é o que está ao lado esquerdo. E esse era Judas. Então, provavelmente, Jesus está com a cabeça no peito de Judas. É o amor de Deus. Isso é uma outra história. Aproveitando isso, pastor Juliano, no tópico 2, o apóstolo do amor, será que este João, ele é tão amoroso assim? Porque tem uma situação, e talvez algum aluno seu possa te fazer essa pergunta, que João pede para Deus queimar. Ele fala para Jesus, quer que a gente ore? Para fogo descer do céu. Exatamente. Ele queria a unção do Elias. Mas o Novo Testamento não tem mais, como era no Antigo Testamento, o Elias. Ele queria trazer aquilo que ele já estava familiarizado, ouviu. Elias fez fogo descer. E se a gente fizer isso? Mas Jesus é amor. Inclusive é um atributo moral de Deus. Sim. Deus é amor. Mas em Efésios vai dizer que Deus derrama esse amor no nosso coração. Porque Paulo aos Romanos vai dizer que esse amor é provado por nós pecadores. Sim. E o atributo moral de Deus é diferente do atributo natural. Isso é teologia. Vamos teologar aqui. Os atributos naturais pertencem somente a Deus. Ele é imutável, ele não muda. Malaquias 3,6. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O homem não tem como ter este atributo. É exclusivo de Deus. Os atributos morais não. Pertence a Deus e ele comunica esse atributo com o homem. Deus é amor, mas ele pede que o homem ame. Sim. João, por ser o discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus tem que carregar os atributos morais.
Claro. E é normal, posso dizer assim, no início da fé de João, ele ainda ter uma mentalidade engessada dentro do judaísmo. Elias, fogo descer. Mas quando João ele começa a andar com Jesus e depois ele tem o Espírito Santo na obra da santificação leva a João a compreender que nós não precisamos mais de fogo descer do céu. Isso é maravilhoso. E ele diz, filhinhos, todos nós, no início da conversão, tínhamos ainda algumas coisas... E ele diz filhinhos com uma paciência enorme. E ele fala, filhinhos, eu estou doutrinando, estou ensinando. Mas se você errar... É bem isso. É maravilhoso. Ele entendeu o amor. Exatamente. E todos aqueles, e diga isso aos seus alunos, todos aqueles que caminham com Cristo têm que chegar a esse nível espiritual de amar. Sim. E o João vai tratar em suas epístolas. Exato, ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª epístola e Apocalipse. E ele enfatiza a ideia do amor, que Deus é amor, mas nós temos que amar nosso irmão. E ele detalha como filhinhos. Eu acho Paulo mais duro. Paulo não usa filhinhos, somente uma única vez. Que eu percebo que é quando Paulo teve picos emocionais Sim. na carta aos Gálatas. O Paulo me parece sair um pouco, mas ele está tão nervoso aos Gálatas voltar ao judaísmo. Filhinhos. Mas é isso. E aí agora tem uma pergunta. No subtópico 3 do tópico 1, sim, evangelista e apologista. João era um evangelista. Claro. O que é o evangelismo? A ideia do evangelista. Não só João em seu evangelho, mas aí aplicar aos alunos, para que o professor trabalhe isso, que é importante, né? É o portador das boas novas, porque Cristo é a boa notícia. Ele é o algo novo, que não é algo novo que simplesmente vai causar um impacto momentâneo, mas vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o evangelista, ele precisa ter Cristo não só na vida dele, para si mesmo, mas ele precisa fazer como João, levar isso para outras pessoas e levar de uma maneira efetiva, entregar de forma que surta efeito na vida do outro. Como é que isso pode surtir efeito? Através do Espírito Santo de Deus. Se eu, como evangelista, levo a mensagem de Deus, aplico a palavra de Deus para terceiros, automaticamente o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele vai fazendo este trabalho de convencimento, de fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados. Tem algo interessante aqui, pastor Juliano, nessa questão do evangelista. O livro de João, ele é muito completo. Ele é suficiente por si só. Não estou dizendo aqui que Mateus, Marcos, Lucas e João não são necessários. Alto lá. Mas tem aqui alguns escritos que alguns missionários escreviam o Evangelho de João no pergaminho, colocavam dentro das garrafas e lançavam no alto mar para esses evangelhos, o Evangelho de João chegar até a praia e alguém alcançar, porque apenas através do livro de João, tão evangelístico que ele apresenta Cristo, o Deus vivo, o Deus homem, o Deus encarnado, de tal modo que é suficiente para fazer o homem nascer de novo e ter uma vida ímpar com Deus e ser um verdadeiro adorador. Ele pede em João 3 que o homem nasça de novo, é necessário que nasça de novo. É necessário. Ao ponto que chega em João 4, ele já mostra que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Isso é só o Evangelho de João. E João 3,16 mata tudo. O grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí não tem como explicar. Que forma foi esse amor? O amor que atingiu toda a humanidade e continua atingindo. Continua atingindo. Esse é o evangelista João. Eu trago até uma sugestão. Se eu fosse o professor da escola bíblica dominical, aproveitando a ideia do amor e do evangelismo,
eu convidaria os alunos da EBD para, após a escola bíblica dominical, fazer um evangelismo Fantástico. Na região da igreja. Porque, na verdade, o professor ele não tem somente que se preocupar com o conteúdo, mas esse conteúdo tem que gerar prática. Senão fica uma teologia vazia. Sim. O conteúdo, o ensinamento é despertar no aluno a sua responsabilidade que ele tem dentro do reino. Eu acredito que é isso. E aí nós temos aqui o apologista. Ele é o evangelista e o apologista. João, ele é apologista porque no tempo de João surgiu uma seita chamada gnosticismo. Sim. E o gnosticismo dizia que Jesus, ele não teve um corpo. É por isso que João vai dizer que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse seja maldito. E aí algumas pessoas interpretaram isso mal em igrejas pentecostais, na hora de expulsar demônios. Depois que expulsa o demônio, para provar que o demônio não está mais ali, eles dizem, diga que Jesus veio como homem. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo o seguinte, que há uma seita dizendo que Jesus não teve um corpo. Sim. E biblicamente, José de Arimateia pediu um corpo. Claro. O Pilato, sem saber, ele disse, o homem. É verdade. Jesus veio como homem. Paulo vai dizer a Timóteo que nós temos um mediador dado, Jesus Cristo entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Biblicamente você tem vários textos dizendo que Jesus teve um corpo, mas essa seita gnóstica dizia que Jesus somente tinha um espírito e não tinha um corpo. Logo, se Jesus não teve um corpo humano, a Bíblia ela se destoa da satisfação da obra da expiação, que necessariamente Jesus teria que vir como homem. Então não é só o fato de dizer que não teve um corpo, isso implicaria, na doutrina central da nossa fé, atingiria a soteriologia. Não quero ser muito técnico aqui, para ser bem prático, mas João é apologista porque ele combateu essa seita de forma veemente. E nós temos em nossas igrejas, principalmente, alunos que vão na escola bíblica dominical e alguns trazem de outras igrejas alguns pontos que destoam da nossa fé. A responsabilidade que o professor tem em sala de aula, ela é extraordinária, porque você pode combater algumas questões doutrinárias que destoam da nossa fé, da nossa estrutura do pilar da nossa fé. Ou seja, o professor também é um apologeta ali na É onde eu quero chegar, exato. O professor ele faz esse papel de apologista, porque nós temos pessoas que vieram de alguns movimentos sectários e que vieram para nossas igrejas e que ainda têm alguns resquícios de doutrinas heréticas. Sim. E que, se nós não abrirmos os nossos olhos, eles começam a ensinar isso dentro de nossas igrejas. E o professor da escola bíblica dominical é aquele que tem a responsabilidade. E ele nem está fazendo isso por maldade, porque ele acha que está certo. Ele acha que está certo. E domingo pela manhã você tem esse compromisso e essa responsabilidade de ser um apologista. Perfeito. Tópico 2. Glória a Deus. A riqueza doutrinária do Evangelho de João. Perfeito. A cristologia e a trindade. Falando de movimentos sectários, que o movimento sectário, você conhece ele por várias coisas, mas todo movimento sectário nega a doutrina da trindade. Todo. Aproveitando esse momento. João fala sobre isso. João fala. Logo no início do livro, quando João apresenta João o Batista, que vem do deserto pregando o evangelho um pouco mais, vamos dizer assim, intrépido. Não quero te interromper, mas já interrompendo. Nós estamos na primeira aula. Sim. Na próxima aula nós vamos falar desse João. Exatamente. E você vem com a gente, se inscreva no canal do Pastor Wesley, se inscreva no meu canal, dê um like aí, compartilhe. A gente não quer seguidor, a gente tem irmão em Cristo. Perfeito. Mas para que todo este trabalho, sem custo, chegue a outras pessoas. Perfeito. Voltando aí na Trindade, João Batista então veio pregando. João Batista vem pregando um evangelho um pouco mais intrépido, ousado, com palavras às vezes até bem duras, né? Ele apresenta Cristo. Ele vem abrir o caminho.
Ele é a voz que clama no deserto. Ele vai se cumprir. O profeta Isaías diz. E tomar cuidado para não chegar na próxima aula, né? Exato. E João Batista agora, enquanto ele fala que depois dele vem um, porque ele é questionado pelos fariseus. Enquanto ele é questionado, ele diz, vem um depois de mim. Jesus Cristo se aproxima. E ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. No momento em que há aquele diálogo que Mateus apresenta, que, não vou te batizar. Não, vai sim, é desse jeito. Senão não se cumpre. Precisa se cumprir. E João, na hora que ele vai, batiza Jesus Cristo, aparece ali as 3 pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é tirado da água. No mesmo momento, uma pomba, como símbolo do Espírito Santo, desce sobre aquele lugar, sobre Jesus Cristo. E de repente surge a voz do céu que diz, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ali se manifesta, assim, claramente a doutrina da Trindade. Não tem como negar. Impossível. O unicismo, que é uma seita, tenta manobrar, mas o texto é claro, é objetivo. Cristo nas águas. Sim. O Espírito Santo em pomba pairando, e a voz do céu do Pai. O Pai dizendo as 3 pessoas. As 3 pessoas. A palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Não. Mas a doutrina da Trindade está. Sim. É de cunho de Tertuliano. Tertuliano que emprega esse nome, Trindade. No Antigo Testamento, nós temos a manifestação da doutrina da Trindade. Sim. Em alguns textos. Ainda que obscura. Sim. Porque a revelação do Antigo Testamento é progressiva. Claro. É um desenho. No Novo Testamento é pintado esse desenho. É a luz. Sim. Temos alguns textos no Antigo Testamento. Temos Gênesis 1:26. Façamos o homem. Ótimo. Então, nós temos ali as 3 pessoas. Na Torre de Babel, Gênesis 11:3, eia, desçamos. Eu queria que o professor não usasse Gênesis 1:1. Boa. Porque ela diz, Bereshit bara Elohim. O Rim em hebraico é plural. Esse Elohim é um nome genérico de Deus. O tetragrama é o Yud He Vav He, é o nome impronunciável. Adonai é o Senhor. Nós temos os nomes de Deus que só pertencem a Ele. Mas o Elohim, por que ele é um nome genérico? Na academia, entende-se e usa essa expressão genérico porque no livro de Juízes, quando aparece o Deus Baal, Deus para Baal também é Elohim. Como eu sei quem é o Elohim? Pelo contexto. Correto. E Elohim em Gênesis 1:1, os maiores hebraístas que nós temos no mundo, não defendem ali como a doutrina da Trindade. Mas isso não faz com que você, professor, perca a defesa da doutrina da Trindade. Claro. Porque nós temos diversos outros textos. No mesmo capítulo. Conta Deus falando. Exato. Passamos. E no Novo Testamento, diversos textos. Agora, Elohim é um plural majestático. É como dizer diante de um juiz a vossa excelência. A vossa, plural, mas é uma única pessoa ali. O plural majestático usado em Israel é usado no plural. Então ali parece forçar um pouco a doutrina da Trindade. Pode ser, poderia, mas parece forçar um pouco. E nós temos diversos outros textos. Por exemplo, 2 de João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Logos, a Palavra, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E esse texto na crítica textual tem um debate terrível. Mas deixa para outro dia. É verdade. Nós temos um texto muito interessante aqui, que é os Salmos. Nós não vamos nos ater muito. Você pode aí consultar diversos livros que tratam da doutrina da Trindade, o Concílio de Nicéia, que foi um concílio no ano 313, onde os bispos do Ocidente e do Oriente subiram ali em Nicéia, já no ano 325, 313 depois de Cristo, na era cristã. Constantino assume o império. A religião agora ela é aliada com o Estado e surge uma heresia de Ário, dizendo que Jesus não era Deus, que ele foi uma criatura criada. Essa doutrina está em movimentos sectários hoje aí. E aí surge Atanásio, um apologista, e vai dizer, não, isso está errado. E aí o Constantino percebeu que essa heresia estava minando o seio da igreja, então ele convocou para um concílio na região de Nicéia, e ali Ário
ele foi solicitado a se retratar, porque foi combatida a sua heresia, porque Jesus não foi criado, Jesus é criador, ele é Deus. Nós vamos trabalhar nessa questão, mas vale a você, professor, procurar essa informação caso um aluno pergunte. Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Nós temos aqui duas pessoas. Diversos textos no Antigo Testamento, daria para fazer aqui uma aula só sobre a doutrina da Trindade. Mas nós temos aí tópico 2 sobre tópico 2. O Deus Criador. Então ele não é uma criatura. Perfeito. Como filho de Deus, alguém poderia dizer, então ele é criado. Exato. Olha que interessante. Em Apocalipse 19, eu até anotei no versículo 10, quando o próprio João se prostra diante de um anjo. O anjo diz, levanta. Adorar só a Deus. Quem é digno de adoração? Deus. Logo, quando Jesus ele nasce, os anjos foram adorar. Os sábios, quando chegam, adoram. Adoram. Em Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, olha o que diz o texto. O meu primogênito introduzi no mundo. A todos os anjos de Deus o adorem. Perfeito. Então ele não é uma criatura. Anjos são criaturas porque no Salmos 33 foram criados pela palavra. Exato. Jesus é criador. Nós temos outros textos. Sim, que Deus criou todos os exércitos dos céus. Exato. E que Cristo é criador, você citou o Logos. Sim. Em João 1. Em João 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Acabou. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Perfeito. Em Colossenses 1,16, vai dizer que ele é criador. Também. E na verdade, olha que interessante, esse texto veio aqui em mente. Hebreus 1,2 vai dizer que Deus falou antigamente de muitas formas, de muitas maneiras. Sim. Mas agora pelo Filho. Ele é o Filho. Sim. Mas o versículo 3 vai dizer, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ver esse texto? Hebreus é uma das cartas que eu mais gosto. Pela profundidade do autor aos Hebreus, capítulo de número 1. Olha o versículo 2. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? Olha o versículo de número 1. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Filho se constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Fechou. Ele é criador. Criador. Tópico 2, subtópico 3, é isso? Exatamente. Cristo no Antigo Testamento. Cristo no Antigo Testamento. Cristo no Antigo Testamento ele vai aparecer em diversas ocasiões. Já falamos aqui ele como Criador, Gênesis 1:26, Torre de Babel, e também lá em Gênesis 32, quando nós encontramos Jacó no Val de Jaboque. Ali, Cristo aparece diante de Jacó, eles lutam e Cristo muda, somente Deus muda o nome de uma pessoa. Então, Cristo também no Velho Testamento. Quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Cristofania. Cristofania. E ali ele é o varão. Sim. Que muda o nome. Só Deus pode mudar o nome. Exato. Na verdade, o que vem dos homens precisa ser mudado. Perfeito. O que vem de Deus não necessita passar por mudanças. Exato. Mesmo porque o sábio disse que aquilo que Deus faz é perfeito. É perfeito. No entanto, que quem colocou o nome de Abrão foi Tera. Como Sim. Veio do homem, passa por mudanças. Deus mudou para Abraão. Quem colocou Jacove? Jacove é Tiago. E quem colocou Jacove foi Isaac. Sim. Veio do homem, passa por mudanças. Deus mudou, agora é Israel. Aquele que vence com Deus. Mas o nome de Isaac Deus não mudou, porque não veio dos homens. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Se você prega essa, trouxer algo, se você trouxer algo para Deus, seu, vai passar por mudanças. Quer viver uma vida com Deus? Se prepare para mudanças. Mas o que vem de Deus para a sua vida, você não precisa mudar. A sede é dele. Não vamos pregar não, mas é um bom esboço, né? É um bom esboço. Cristo no Antigo Testamento, o comentarista vai citar o seguinte. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 4. Paulo vai dizer o seguinte.
que, assim como Israel passou pelo Mar Vermelho e foi batizado no mar e na nuvem, e bebeu de uma bebida espiritual da pedra, que é Cristo, sim, e comeu de um manjar espiritual. O que Paulo está dizendo é que o Israel deixou o Egito e foi o batismo nas águas no Mar Vermelho. correto. Um batismo com o Espírito Santo na nuvem. E eles ceavam no deserto. O cálice era da bebida espiritual da pedra. E a pedra é quem? É Cristo. Isso. Daniel capítulo 2, versos 44 a seguir, a pedra que esmiuça a estátua do sonho de Nabucodonosor é Cristo. Sim. E Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro vai dizer que esta pedra é Cristo. Sim. A pedra de esquina que foi rejeitada. E Paulo está dizendo que essa pedra é Cristo. Então Cristo no Antigo Testamento era pedra. Sim. No tabernáculo, por exemplo, nós temos a tipologia, ainda que alguns não aceitem, mas no altar do holocausto, o sacrifício de Cristo. Na pia das águas, Cristo é a palavra que nos lava. Vós estáis limpos pela palavra. João 15, João 15 versos exatamente. 3. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta na mesa dos pães da preposição. No altar do incenso, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. No candeeiro, ele é a luz do mundo e ele é a arca encarnada. Então, Cristo está no Antigo Testamento em vários textos. Sim. Mas um texto mais clássico é o de Isaías. Vamos lá, pastor Wesley. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito importante para você, professor, porque quando eu li esse texto, lendo ele só, eu não encontrava Cristo, em Isaías 6. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Então disse eu, quem é esse que diz, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu dizia, Isaías. Mas quando eu leio 9, então disse ele. Quem disse ele? Esse ele é quem fez a pergunta. Quem há de ir por nós? Alguém disse, envia-me a mim. Então esse que envia diz, vai e diz a este povo, ouvi de fatos e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. E o texto continua. Esse envia-me a mim é Cristo. Mas se eu olhar só para esse texto, eu não vejo Cristo. Eu vejo Isaías. E aí parece que a gente força dizendo que é Cristo. Só nesse texto. Mas quando eu leio Mateus capítulo 13, eu sei que lá é Cristo. Olha o texto. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 11 a seguir. Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mas não é por predestinação arbitrária. Não foi dado porque eles não recebiam de bom grado a palavra. Sim. Vale salientar isso. Versículo de número 12. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem, nem compreendem. É o versículo 9 lá de Isaías. Olha agora, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e não compreendereis. E aí vai. Lá era Cristo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem luz que leva ele. Vamos continuar? Vamos. Tópico 3, é isso? Tópico 3. Cristologia. Sinais, sermões e declarações. Sinais miraculosos. Jesus Cristo opera diversos milagres. Em João tem 2 significados. Tem muitos, né? Tem 2. Vamos falar aqui, por exemplo, do milagre de Jesus transformando a água em vinho. Pastor Juliano, a Bíblia diz que é o primeiro milagre de Jesus. Seria este o primeiro milagre de Jesus? Em Caná da Galileia. Veja aí, professor. Em Caná da Galileia, esse é o primeiro milagre de Jesus. O texto vai dizer, é o primeiro milagre de Jesus, mas em Caná na Galileia. Por quê? Porque Jesus ali aparece com os discípulos. Correto. No casamento. Se ele aparece com os discípulos, e o texto diz que ele aparece... Ele já fez o chamado. A pesca milagrosa de Lucas 5 parece ser o primeiro milagre do ministério de Jesus. Aí Jesus dos 12 anos aos 30 anos. Livros apócrifos vão dizer que
Eu estou falando Bíblia. Bíblia, claro. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia é transformar água em vinho. Correto. Mas o primeiro milagre de Jesus, e eu quero que o professor pense com a gente. Claro. Parece mais sugestiva a ideia de ser Lucas 5. Porque Sim. quando ele aparece em Caná da Galileia, nas bodas de Caná, tem os discípulos com ele. Se esses discípulos foram chamados por ele, foram chamados antes. Automaticamente, o primeiro milagre seria a pesca milagrosa, quando Jesus Cristo pega Pedro ali desesperado pela manhã, que não pegou peixe algum, e opera um grande milagre. Lembrei algo aqui, o reverendo Wisber. Ele diz o seguinte, que certa vez um homem diz assim, eu vou para Jesus, mas se ele transformar água em vinho. E este homem ele era um beberrão, viciado em bebidas alcoólicas. O evangelista diz assim, transformar a água em vinho, Jesus pode. Mas tem algo aqui que eu tenho certeza que ele faz na sua vida. Ele transforma o seu vinho em comida para os seus filhos, em oferta na igreja, em roupa para sua casa. Maravilhoso. Essa é a maior transformação. Claro. O milagre não sustenta a fé, né, pastor Wesley? Não, de modo algum. A geração que mais viu milagres no deserto foi a que mais pereceu. Exato. Nenhuma geração vai ver mais milagres que aquela. Desde a saída até a entrada, milagres todos os dias. Desde da nuvem na frente, a coluna, Exato. Desde o pão pela manhã, abrindo, o mar se abrindo, as 10 pragas, as codornizes, a água sendo jorrada, a água transformada. Nenhuma geração vai ver mais nenhuma. Isso. E foi a geração incrédula. Guarde isso, milagres não sustentam a fé. Edificam, mas não sustentam a fé. Milagre tem propósitos. Tem propósito. Edificar a nossa fé. Por exemplo, glorificar o nome de Deus e abrir as portas para a palavra. Primeiro lugar, glorificar o coxo, quando ele é curado por Pedro, Pedro prega quase 5.000 almas. Fantástico. Eu percebi no livro de Atos que todos os milagres eram acompanhados pela propagação do evangelho e salvação de almas. Milagres para autopromoção, temos que tomar cuidado. Milagre tem propósitos. Tem propósito. E aí o João vai tratar também de milagres como novo nascimento. João 3. Mas enfim, aqui vai dizer algo importante, pastor Wesley, que os milagres registrados aqui por João também têm a ideia de finalizar e demonstrar que Jesus e o Pai são um. Eu lembro que quando Jesus está entrando em Betânia, ele ora ao Pai, mas ele diz assim, que ele está orando só para que aquelas pessoas que estão ali saibam que tu me enviaste. Então, Jesus, em seus milagres, ele sempre demonstra essa unidade com o Pai. Tem propósito os milagres. Claro, glorificar o nome do Pai. Glorificar o nome do Pai e mostrar que o Filho e o Pai são um. Sim. Isso é importante. Maravilhoso. Sermões cristológicos aqui no tópico 3, subtópico 2, e o sermão de Jesus para Nicodemos e para a mulher samaritana. Puxa, sermão maravilhoso, que não se encontra em outro lugar na Bíblia Sagrada. Só em João. Só em João. Exclusivo de João. Exclusivo. Se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Isso pegou de uma forma tão impactante na vida de Nicodemos, que este, sendo mestre, não sabia sair dessa situação, e o coração dele começou a pedir Cristo. E o sermão de Jesus sempre ia trazer o pecador. Exato. Ele é a palavra. O sermão do pregador não pode ser uma exibição de conhecimento. O sermão do pregador não tem que ter a finalidade de impressionar pessoas. Maravilhoso. O sermão de Jesus nos ensina que nós devemos levar a palavra para que aquele pecador nasça de novo. Para ele ser atingido na alma. Pela água viva, que é o sermão de Jesus para a mulher samaritana. Correto. Tirar aquela mulher de uma vida provavelmente imoral. Sim. E trazê-la ao conhecimento. Eu risco dizer que imoral, porque Jesus Cristo afirma, o que estás agora não é seu. Não é seu. E ela tinha que receber essa água, mas ter a ideia de onde era o culto e quem era o Deus do culto na vida dela. Perfeito. E que o culto seria nela. Sim. Mas como uma mulher pecadora,
pode cultuar, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade dentro dela, sendo salva, recebendo essa água da vida eterna. E é interessante, sobre aquela ideia de evangelizar, Sim. que ela vai para Samaria. E faz o trabalho do evangelismo. E traz almas. Sim. E os discípulos trazem sacolas. Não sei se eles pegou, vou dizer. Porque o Jesus falou que estava com fome. Boa. E eles foram comprar comida. Aí eles voltaram cheios de sacola. Sim. Tem gente no reino que está preocupado com coisas. E aqueles que foram atingidos pelo sermão de Jesus estão trazendo almas. O que você tem trazido para o reino? Qual é o seu sermão, o meu sermão, o seu sermão, pastor? Pastor, às vezes a pregação para uma única pessoa surte mais efeito do que para milhões de pessoas. Meu Deus. E aqui foi para Nicodemos e para a mulher samaritana. Pregou para uma pessoa. O Filipe, em Atos 8, ele prega para um eunuco. Acabou. Não tem congresso, muita gente. Sabe que os pregadores iriam? Fica essa pergunta. Bola para frente. Finalizando, nós temos o tópico 3, subtópico 3, as declarações divinas. E aqui tem o eu sou. Sim, o eu sou, que no grego é o egoimi. E aí surge até uma questão que eu vou deixar para o mestre aqui. Você sabe. Mas quando Jesus Cristo diz egoimi, por que os fariseus queriam apedrejá-lo? De forma bem modesta, o pastor Wesley sabe, mas ele jogou a bola no meu campo. Mas eu vou responder. Em João 8, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os fariseus pegaram pedras. Sim. Porque a expressão eu sou, egoimi, no grego, como o senhor salientou, pela Septuaginta, é a mesma expressão de Êxodo 3,14. Perfeito. O Moisés diz, não vão acreditar em mim. O eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Lá, R-E, Asher, R-E em hebraico, é a mesma expressão do egoimi, equivalendo aí no grego. Então, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo, eu sou antes de Abraão e eu sou aquele que falou com Moisés. Eu sou Deus. Então, posso trazer mais uma? Claro. Segundo a cultura rabínica, quando o faraó perguntou para Moisés, quem é o Deus seu que vai tirar o povo daqui? Ele disse, R-E, Asher, R-E. Ele caiu do trono. E aí o Moisés foi embora. E o faraó disse para todos os adivinhos astrólogos procurar nas divindades catalogadas no Egito quem era R-E, Asher, R-E. E eles foram e voltaram e disseram, nós não encontramos, manda chamar Moisés. Quando Moisés voltou, ele disse, por que procuras R-E, Asher, R-E entre as divindades criadas e mortas do Egito? Se este é vivo e vai nos tirar com mãos fortes. Quando Jesus ele sai do Getsemane, Judas lhe dá um beijo. A palavra grega lá é repetidos beijos, mais que 3. E os soldados vieram e disseram, és tu Jesus? Ele disse, eu sou. R-E, Asher, egoimi. Eles caíram. Finalizamos essa aula? Finalizamos essa aula. Olha, professor, você tem aí alguns argumentos, algum subsídio que vai cooperar com a sua aula e que Deus te abençoe grandemente, né, pastor Juliano? Concluindo, João é o evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações nos apresentam Cristo como o verbo que se fez carne para ser o nosso libertador. Você que é professor, você que é aluno, que está nos acompanhando, nós vamos caminhar juntos 13 lições, eu juntamente com o pastor Wesley, e tenho certeza que nós sairemos edificados. Com certeza. Eu já estou saindo edificado hoje aqui e eu tenho certeza que você também sairá. Se inscreva no nosso canal, faça parte deste grupo de crescimento espiritual. Deus te abençoe, até a próxima.